que a gente vai dar continuidade ao programa. E aí, a nossa convidada de hoje é a psicóloga e sexóloga, especialista em relacionamentos, Bruna Coelho. Daqui a pouquinho ela tá chegando para ficar aqui com a gente. Vou falar para vocês mais uma vez da nossa promoção, para você não deixar de participar do Interessa de hoje. Prêmio copo da Rádio Super, que não é qualquer copo, meus amigos. É um copo super porque é da Rádio Super, né? Tem necessaire, álcool gel, adesivo, lixocar e um par de ingressos pro filme Caminhos da Memória. Quer ganhar isso tudo? Participa lá. É só mandar o WhatsApp pra gente no 988-100-917. Isso aí. E também pode participar na nossa live lá no YouTube, tá rolando agora. Logo mais a Mariela vai ler a participação de vocês, então manda comentário, responde a enquete. Vou chamar agora a Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Bruna, você sabe que você, assim, né, vai ter um papel fundamental nesse programa hoje, porque precisa trazer luz aqui para a nossa mente. Eu gostaria de começar te perguntando, né, o que é? O que é o beijo grego, Bruna? Explica pro pessoal. Bem, esse é um termo mais popular, né? O beijo grego, na verdade, o termo dele é anilingus, né? Que é a introdução ou simplesmente um sexo oral realizado na região anal, né? Que pode, né, ser com movimentos da língua, na região do orifício, ou a introdução da língua no orifício anal. Olha, gente, quais que são os cuidados que a gente precisa ter, né, ao fazer essa prática? Não passa de um sexo oral, então? A grande questão é o seguinte: a região anal, ela é uma região que tem muitas bactérias, né, as fezes. Então, assim, é importante, assim como no sexo oral, ter cuidados em relação à higiene, bem como a questão propriamente da prevenção, né, pra gente ficar tranquilo, dá pra aproveitar ter muita prevenção. Porém, o que ocorre? Não é todo mundo que às vezes vai usar a prevenção. E aí, né, a gente não pode isentar de algum tipo de risco, né, de infecção, por exemplo. Então tem algumas orientações com relação a evitar esses riscos ou minimizá-los e ao mesmo tempo fazer essa prática com segurança. Quais são essas orientações? Oi? Caiu. Não, acho que ela só não escutou. Bruna. Oi? Quais seriam essas orientações? O que a pessoa precisa fazer, então, para que a prática seja de fato segura? Vamos pensar. A região anal tem muita bactéria, então a gente nem precisa informar quão importante é a questão da higiene. Um sabão neutro, né? Bastante água corrente, né? Certificar que tá tudo limpinho. Tem algumas pessoas, né, que já têm mais prática com relação a sexo anal e que falam da chuca. Existem controvérsias, né? Chuca seria a introdução, né, de água num pequeno espaço do canal do reto para fazer a limpeza. Entretanto, não é indicado porque pode atrapalhar a flora do local. Às vezes a água, ou propriamente o jato, né, percorrer um caminho além do necessário e causar outras complicações. Então, isso só vai ser feito conforme indicação do médico, do proctologista, se for o caso. Entretanto, a limpeza com sabonete neutro, água corrente, né, é um ponto. E outro ponto é o seguinte, né, sexo oral, é importante ter o uso de camisinhas, né? E no caso, por exemplo, dessa prática, uma dica, né? A gente sabe que existem camisinhas que têm os sabores, então a pessoa pode utilizar. Eu fiz aqui, peguei uma camisinha normal, por exemplo, né? Cortei e a pessoa pode colocar no local e ter a mesma sensação e fazer a prática com segurança. É uma opção, né? Tem também, por exemplo, géis são beijáveis, que tem um sabor, mas a gente tem que entender que a região anal
bem como, né, toda a região oral, né, dos órgãos genitais, eles têm os seus cheiros respectivos. A gente só tem que cuidar, mas entender que lá não tem cheiro de flores. Então, é bem isso, mas só tem como deixar a prática mais agradável, né? Orquídeas orientais, enfim, brincando. Não é, né? É cheiro de aroma de flor. Então, isso. Lembrei do meu pai, mas por outra coisa, gente. Que... Eu queria entender, espero que meu pai tenha se aventurado por isso, porque se dá prazer, eu recomendo pra todo mundo. Mas brincando com o negócio de flores, né, que eu tenho vezes, né, gente, olha eu falando aqui da minha família, que, né, ele sai do banheiro e falou, nossa, pai, que é isso? Morreu lá dentro. Ele falou, vou mudar o meu fornecedor de flores. É isso, não está bom. Alitinha, eu tô sabendo que você tem pergunta pra fazer aí. O que você manda? Ai, Mariela, sempre você com essas histórias. Falo demais, né, Bruna? Eu morro de rir, Mari, com essas colocações, mas vamos voltar aqui ao foco. Ô, Bruna, na verdade, minha pergunta é em relação ao preconceito. Eu brinco aqui com as meninas que no sexo, assim, tem aquela história, né? Minha amiga me contou, ou eu não faço. Na verdade, que entre quatro paredes a gente sabe muito bem que todo mundo se arrisca e tá tudo bem se você não quiser fazer alguma prática. E também vai do limite de cada um. Mas por que neste caso, por exemplo, quando o vídeo do ex-BBB do Wagner foi divulgado, gerou tanto rebuliço, tanto preconceito? Ele falou sobre isso numa entrevista e ele se colocou ali falando, olha, eu acho que gerou tanta confusão, tanta falação pelo fato de ser um homem recebendo ali um beijo grego. Eu queria saber de você, assim, na sua opinião, como sexóloga, por que há tanto preconceito nessa prática sexual em específico? As pessoas associam erroneamente determinados toques e sensações e explorações de áreas do corpo, por exemplo, com orientação sexual. O fato de ter um prazer na região anal não tem nada a ver com isso. A região anal tem muitas terminações nervosas. A região ali entre, por exemplo, o períneo, né, a região perineal, entre a bolsa escrotal e o pênis, é uma região que tem muita sensibilidade, né? Então, as pessoas associam o prazer anal, por exemplo, a uma orientação sexual homossexual. Não tem nada a ver. Né? Tanto é que muito que chamou atenção é o fato dele ser hétero. Aí as pessoas já entram naquele pensamento, como assim? Tá lá, né? Será que é isso mesmo? E não tem nada a ver. Muitos casais que são heterossexuais praticam essa prática, né? Eles realizam essa prática, não tem nenhum problema. Então, devido a esse erro e essa associação ocorre. O termo, né, beijo grego, aí se a gente for remontar a história lá da Grécia, existia assim na Grécia práticas de homens com outros homens, entretanto não era considerado, né? Não tinha esse significado em relação à homossexualidade. Então existia, por exemplo, homens que eram mais velhos e que escolhiam, né, na alta sociedade, homens mais novos, e que passavam, né, informações que preparavam eles para a vida, inclusive para o casamento. E existia, assim, alguns hábitos que não eram considerados errados e nem tinham essa dicotomia de dizer, olha, isso aqui é uma coisa de homem, isso aqui é uma coisa de hétero, isso aqui é de um homem que é efeminado, né? Que naquela época, inclusive, nem era permitido. Eram práticas que, inclusive, reforçavam a masculinidade. Então, a gente precisa entender que quanto mais passa o tempo, né, a história, todos esses significados em relação à sexualidade, eles vão mudando, né, dão outros contornos. E muitos desses significados em relação a algumas áreas do corpo e outras práticas foram, né, sendo concebidas através de uma visão de controle, que muitas das vezes, né, algumas práticas eram consideradas erradas, né? A gente tem aquele termo que é como se fosse sodomia, práticas sexuais que não eram destinadas, por exemplo,
tanto que era a finalidade do sexo. A finalidade do sexo era a reprodução, era filhos. Então, muito dessa exploração do prazer sexual não era nem considerado. Era algo que é disruptivo. Então, existe toda uma raiz histórica, né, desses processos e que acabam gerando esses pensamentos, esses preconceitos e as pessoas reproduzem, né, essa lógica. Então, não há nada vexatório nisso. É uma região que é extremamente prazerosa quando dá estimulação para quem gosta, e as pessoas devem mais aproveitar, entendendo que o nosso corpo todo, né, ele deve ser utilizado em nosso favor, para o nosso prazer, né? Ô Bruna, é Rafael quem fala, é um pouco dentro disso que eu queria te fazer uma outra pergunta, porque assim, hoje em dia nós somos criados em uma relação heterossexual, né? Essa questão da masculinidade é muito forte e existem esses tabus. Mas esse tipo de relação, de toque, de conhecimento do corpo, né? Ele pode até potencializar as relações. Porque quando você conhece melhor a pessoa com quem você está tendo uma relação sexual e sabe tocá-la, e ao mesmo tempo ela sabe te tocar e isso proporciona prazer, você acaba se aproximando. Eu acho que muitos desses que protestam ou que se dizem surpresos com esse tipo de prática é porque não se conhecem. E eu acho que como que você acha que essas pessoas podem desconstruir essa ideia? Por exemplo, casais que às vezes estão numa relação mais monótona e com pequenas mudanças de comportamento sexual entre eles pode transformar a relação. Como que esse tipo de autoconhecimento e até mesmo prática pode melhorar as relações entre casais ou te fazer aproximar de uma pessoa? Como que você vê essa questão? É importante a gente salientar que, né, tem suas preferências né, num histórico, por exemplo, como que a pessoa está aberta em relação à sua sexualidade, qual que é o background dessa pessoa e também esses conceitos, né, essas crenças em relação à sexualidade. Muitas pessoas que às vezes defendem essa dicotomia entre certo ou errado, é o sexo bom com o sexo que é ruim, é um sexo que é sujo, outro que é o sexo que é o bonzinho, limpinho, da família, né, aquela coisa bonitinha, são pessoas que muito provavelmente sofrem também com essas crenças, porque uma vez que muitos fatores que inclusive geram transtornos sexuais ou problemas no relacionamento dizem respeito a questões de autoconhecimento, né? A pessoa não conhece seu corpo, não conhece seus limites, tem regras que define com base naquilo que ela vivenciou ou aprendeu e sofre com essas regras. Por quê? Ela simplesmente não conhece, ela desconhece e atribui aquilo como algo ameaçador, algo errado. Então, é muito importante essa questão da comunicação. E aí, principalmente casais que já têm, né, um relacionamento estável, mas que em um determinado momento começam a explorar um pouco mais o corpo um do outro. Ou às vezes percebem que, nossa, meu parceiro não fica muito confortável. É importante entender, se a pessoa não fica confortável, pode ser que ela tenha algum conceito específico e atribua a esse ato algo pejorativo, que o deixa desconfortável. Ou, né, se não houver isso, é uma questão de preferência e não há problema em relação à preferência, mas é importante sim estabelecer, né, esse vínculo, entendendo que muitos casais às vezes não conversam sobre essas preferências, eles simplesmente vão, igual por exemplo uma pessoa que, né, não consegue enxergar lá no escuro, fica e vai seguindo como se estivesse pisando em ovos. E é um assunto que é importante falar, né? Falar sobre essas preferências. Então, é óbvio, né? Até um clichê, mas o diálogo é essencial. Então, assim, alguns ficam muito constrangidos, achando que o parceiro vai ficar desconfortável, mas, ao meu ver, é um processo mesmo, né? Inclusive, a terapia ela pode ajudar muito nesse sentido, que às vezes as pessoas ficam sofrendo com alguns pressupostos, não vivem aquilo
aquilo que elas gostariam de viver com a pessoa que ela escolheu para passar, às vezes, o resto da vida. Então não faz o menor sentido. Inclusive, transtornos sexuais às vezes podem nascer disso. A pessoa passar por um estado de ansiedade extrema por não vivenciar algo que o desejo dela, né, tá o direcionando, e às vezes aquilo virar até inclusive uma parafilia, que é um transtorno sexual, devido a problemas de comunicação ou esses conceitos. Então, assim, quanto mais conhecimento, autoconhecimento e informações sobre sexualidade, melhor a pessoa vai entender quais são esses limites e principalmente comunicar isso ao parceiro. É isso aí. Bruna, vou te pedir para continuar aqui dando esse show de esclarecimentos pra gente, porque agora a gente vai para um breve intervalo. Antes de ir, chama a sua atenção novamente, você que está nos ouvindo, assistindo aí nas plataformas, participa da promoção, participa da nossa enquete, responde lá. Por que você acha que essa prática sexual gera tanta polêmica? A gente está ansioso para ler a sua resposta, tá? No próximo bloco tem participação dos ouvintes, a gente volta já. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Trânsito na Super. Olá, uma ótima tarde de sexta-feira para você ouvinte ligado aqui na Rádio Super. No bairro Planalto teve acidente envolvendo moto e carro na Avenida Portugal, no encontro com a Avenida Doutor Cristiano Guimarães. Uma pessoa ficou ferida e as equipes do SAMU e dos bombeiros foram acionadas para o atendimento da vítima. O trânsito é um pouco lento no local, já fica aí o alerta para você motorista. Ali pertinho, quem passa agora pela Avenida Cristiano Machado se depara com trânsito intenso no sentido Venda Nova, na altura do bairro 1º de Maio e depois do Floramar até o encontro com a MG10, mas não há informação de ocorrência. Para escapar do trânsito lento, você tem a rádio. Para escapar de internet lenta, você tem a Blink. Tá esperando o quê para navegar em ultra velocidade? Chama no 4020-6261. Rádio Super. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece consultas online para casos suspeitos de coronavírus. Acesse pbh.gov.br. Fala comigo, bebê! Olha, já tá sabendo da novidade? O BH tá comemorando 25 anos com a super promoção. Se liga aí. São 25 carros zerinhos e um deles pode ser seu. Nas compras acima de R$100 você já pode participar. Informe o CPF no caixa, faça o cadastro no aplicativo ou site Meu BH e concorra. Perde não, bebê! Aniversário Supermercados BH. É de Minas, é seu. Rádio Super 91.7. Saudade de uma promoção, né, minha filha? Festival de Prêmios do Jornal Super Notícia. Toda sexta-feira, um montão de prêmios pra você. Recorte seu cupom e deposite nas urnas em mais de 3.000 pontos de vendas credenciados. Acompanhe os sorteios ao vivo na Rádio Super. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Leia o regulamento no site. Seu R$1 vale R$1.000. Na Rádio Super, você fica atualizado com o Super N. As notícias da política, economia, do esporte, entrevistas e informações do trânsito. A maior equipe de repórteres do rádio, trazendo em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Super N em 2 edições, às 7 da manhã e às 7 da noite. Porque se é notícia, é super. Elas estão de volta. Interessa na Rádio Super. A gente dá até uma suada aqui antes de voltar. Não interessa pra maiores de 18 anos. Ó, Mariela já tá no clima. Uai, gente, sexta-feira, né? A gente tem que estar feliz, né? Tô com saudade das minhas back vocals aqui, né? Mas... Olha bem, eu não sei cantar, não. A gente aprende, a gente não nasceu sabendo tudo, né? Ai, gente, Beijo grego tá Mariela, aí. que ela tem resposta pra tudo. Beijo grego tá aí pra provar isso. Quero ver quem não conhece provar isso hoje.
Então, estamos de volta falando justamente sobre o beijo grego. E você está participando da nossa enquete? Você foi lá para conferir? A pergunta é: por que algumas práticas sexuais geram tanta polêmica? Você pode escolher: número 1, falta de educação sexual; 2, puro tabu e preconceito; e 3, não sei, cada um devia fazer aquilo que quer, aquilo que gosta. Vota na nossa live no Facebook de O Tempo e participa também pelo WhatsApp 988-100-917. Gente, eu vou ler algumas participações aqui, porque o pessoal tá em polvorosa. O pessoal resolveu participar com tudo. Ó, esse daqui é o Renato Santos Gonçalves. Ele acabou de mandar aqui: religião limita muito além das velhas tradições, tá? Concordo. Preconceito, falta de educação sexual, pessoas que têm conhecimento ultrapassado e gente careta. Isso foi o Bruno lá do Bairro Azteca. Bruno chegou num nível meio revoltos aqui. Bruno Moreira, esse é o nosso ouvinte diário assíduo. Tá aqui sempre, né? Gostei de ver. Ó, Aguilar Batista: programa maravilhoso, não perco por nada, principalmente nas sextas-feiras. Gosta, né, Aguilar? Você gosta? Tem que experimentar. Sou fã. Agora eu quero saber se você põe em prática as coisas que a gente fala aqui. Aliás, o Aguilar, Mariela, ele mandou: sou fã da Mariela. Eu gosto demais da opinião dela. Ela é sensacional. Mariela, beijo, a gente já pode fundar o seu fã-clube. Já podemos. Vai ter o quê? Meu pai, minha mãe? Para, mulher. Também, ó, e por fim, aqui no WhatsApp, vou limitar, tá? Porque tem muita coisa. O Eduardo falou o seguinte: sexo, quando é feito com respeito, higiene, segurança, não deve ter limites. É a hora da gente esquecer do mundo, se entregar ao amor e ao prazer sem pensar em mais nada. Lá do Santa Efigênia. Concordo com o Eduardo. É assim que você vai se conhecer. Exato. Thalitinha, eu sei que você tá lendo aí também as participações do nosso público no YouTube e no Facebook. O que o pessoal tá falando por aí? Pois é, gente, tem participação aqui, ó. O Jadir Souza tá falando que acha que tem pessoas preocupadas com a vida dos outros e que esquecem da vida própria, né? Gosto, cada um tem o seu. É isso mesmo, cada um faz aquilo que quer. A Carol tá desejando boa tarde, falando que concorda com aquilo que eu disse no começo do programa. Falando aqui, ó, em questão de saúde, acho importante lembrar os adeptos do beijo grego, procurem vacinar para a hepatite A. E aí ela faz aqui, gente, o alerta é importantíssimo, olha só. A hepatite A tem via transmissão fecal oral e possui vacina. Então é importante procurar sobre. É aquela questão de prevenção, né, que a Bruna, sexóloga, falava com a gente há pouco. E que de fato importa quando o assunto é sexo, quando o assunto é a nossa escolha, o cuidado com a saúde. O Flávio Alves Paixão também está desejando boa tarde, falando: tem um dado interessante aí, tem muita gente incrédula com esse ato, também tem muita gente que não viu ou vê filme pornô. Vamos considerar, além de cada um cuidar da própria vida, informe-se. Pois é, gente, acho que está sendo quase unânime aqui a opinião de que as pessoas precisam cuidar da própria vida. Francisco Fontes: oi lindas, a tarde com vocês fica mais bonitas. Mariela, love you. Mariela é o xodó. Ela é o bebê. Já entendi que a Mariela é o bebê. Amor platônico de muitos aí. Chega sexta-feira aqui. Deixa de ser platônico. Chega sexta-feira aqui. Chega sexta-feira aqui, a cada 10 comentários. A cada 10 comentários, 9 pelo menos aí são direcionados para Mariela nas nossas cestas calientes aqui no Interessa. É que essa mulher é um fogo, né, gente? Ela tem um fogo. Já que a Flaviana tem paixão, né? Eu tenho fogo. Eu tenho água. Nossa, gente. Ô, Thalitinha, você não sabe o que aconteceu. Comentei aqui que Mariela tem fogo, né? Aí a Juju aqui, que ela não dorme no ponto nunca, ela falou: eu sou a água. Você perdeu isso. Eu escutei aqui, no meu retorno, Renata Zaccaroni. Linha, entre Juju e Rafa hoje, Renata na minha frente, nossa senhora, tô até coçando a orelha. Ô, gente, então vou voltar com a Bruna aqui pra ver, dar uma acalmada nos ânimos, né? Tá todo mundo acalmada? Assim. Pra que acalmar? Ô, Bruna, Rafael, novamente, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu acho, uma percepção que a gente tem é que essa questão do preconceito em relação a essas práticas sexuais, ao beijo grego, por exemplo, que causa ainda tanto
alvoroço, né, entre as pessoas, ele é muito pelo preconceito. E aí vem uma questão que eu acho que você pode falar um pouco melhor. A mulher tem muito preconceito em relação a esse tipo de prática, porque como a gente já disse aqui, a questão da homossexualidade pode estar atrelada ao preconceito em relação a isso especificamente. Como que você vê o comportamento das mulheres? Elas se arriscam a fazer esse tipo de prática com seus parceiros ou suas parceiras? Como é que isso chega para você entre as pessoas com as quais você tem essa conversa ou essa abordagem? A gente precisa entender que o fato de não ter acesso a conhecimento não é determinante para a pessoa também não aderir a alguma coisa. Ela pode não ter uma preferência, mas sim, existe um peso muito grande nessa associação. Então, por medo, que é o que eu já recebi aqui no consultório, muitas mulheres, às vezes, devido a esses conceitos formados durante a sua vida, conceitos mais estritos sobre a vivência da sexualidade, ou propriamente o fato de pai e mãe não conversar a respeito, ou a pessoa não se sentir à vontade e nem liberdade para conversar com alguma amiga, contribui para que ela forme um conceito do que é o sexo e vai vivendo naquele ritmo. E a ideia de que considerar, por exemplo, nossa, será que meu marido ele é homossexual? Será que ele está com interesse por homens? É um fator que às vezes ocorre, sim, mas a gente precisa entender que tem a ver isso com falta de conhecimento. E esse preconceito, não digo necessariamente se a pessoa não tem preconceito, mas acredito que o sexo é como se fosse assim, organizado ou tabulado para que fosse de uma forma só. Outras formas de prazer não são consideradas, ou formas erradas, então acaba caindo no mesmo ponto. Então, a possibilidade de considerar que o marido, porventura, por gostar de estimulações na região anal e associar com a ideia isso pode ser gay, ele pode ser gay, isso é um efeito que a gente pode entender que é ameaçador, uma ideia, um pensamento, que para a mulher pode ser ameaçador àquela estrutura do casamento. Então, não necessariamente o ato em si, mas o que aquilo evoca naquela mulher. Então, muitas mulheres, também são casadas e vivem, tranquilamente, desde que elas tenham esse entendimento que gostar de estimulações na região anal não cria uma condição ou é um efeito ou é uma situação que vai dizer que o homem porventura pode ficar interessado em outro homem ou porque ele está em alguma medida manifestando um comportamento gay. Então, essas referências elas são muito importantes para que a pessoa entenda exatamente e vivencie aquele ato com calma, entendendo que assim, todas essas ideias concebidas que podem ser ameaçadoras, trata-se de falta de conhecimento somado a pensamentos disfuncionais, que de fato não fazem entender aquilo como algo prazeroso. E a pessoa às vezes pode até criar uma evitação, e evitar falar ou se sentir extremamente desconfortável, não pelo ato em si, mas por associar isso como uma possível ameaça àquela relação. E vocês, meninas, Mariela, Renata, Thalita, se durante uma relação sexual o cara virasse pra vocês e pedisse isso, qual seria a reação de vocês? Vocês acham que seria de boa e tal? Ou vocês acabariam achando estranho? Ele é... Ele é... O que vocês a Renata acham? tampou a cara ali, gente. Quem tá na live gente. tá ali, fingindo de boba ali. Eu tô lendo roteiro, entendeu? Então eu vou responder. Tenho 2 casos que eu queria dividir isso com vocês. Uma amiga que comentou com a gente uma vez que o namorado dela, na época eles estavam namorando, e ele pediu para ela fazer o que chamam de fio terra. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí, o que seria o fio terra. E ela ficou chocada com esse pedido e ficou com a sensação, falou, não, ele deve ser homossexual, porque para me pedir isso, ela achou um absurdo e terminou com o cara.
Então, pessoas relativamente informadas, né? Fizeram faculdade, tem toda uma família estruturada, também tem esse preconceito. Não sei nem de onde que vem. Sei sim, gente, da nossa cultura machista, patriarcal, a gente tem preconceito de mexer naquela área, né? E aí tem um outro caso que foi com uma amiga, assim. Ai, meu Deus, a amiga da Mariela. Hoje ela tá assim, né? Aparecendo bastante. Eu aprendi com o Rodrigo que eu tenho que fulanizar as coisas. Então, gente, me contaram outro caso. Que foi assim, eu já inclusive falei sobre esse caso no programa. Foi uma vez que eu fui. Ai, meu Deus, já falei que fui eu, né? Agora. Pessoa! Ai, meu Deus! Ai, Jesus. Então tá. Uma vez fui sair com um cara e era a primeira vez que a gente tava tendo mais intimidade e ele me pediu esse beijo grego. Eu achei super estranho, apesar de topar, porque na hora que eu tô lá e eu tô com vontade, eu topo mesmo. Mas eu achei estranho. E depois falei, gente, que cara estranho, né? Assim, primeira vez que a gente vai ter uma relação e ele já me pede essas coisas, né? Mas, no final das contas, não foi nada, foi super legal, foi bom pra ele, eu acho, foi bom pra mim, foi massa. E ele realmente não tem nada a ver com a sexualidade dele, é uma questão de prazer. Você via o prazer que a pessoa tava sentindo naquilo. Mas eu fiquei achei meio estranho. E eu tava comentando aqui com o Rafa, que eu acho que, no meu caso, né, eu gosto de intimidade. Quando você tem intimidade, tem diálogo, eu acho que a coisa flui mais fácil. Eu acho que o meu estranhamento foi por ser um primeiro encontro e não conhecer a pessoa com uma intimidade que eu achava, na minha cabeça, nos meus critérios, que a gente precisava de um pouco mais de tempo pra isso. Eu já contei um caso também, uma vez eu estava ficando com um cara que, do nada, a gente dando uns amassos, o cara me sacou um tapão na cara. Que menina, eu tomei um susto. Falei, que é isso, você meu perdeu Deus do céu? o rumo, né? Porque essas coisas eu acho que a gente tem que ser conversada, gente. Você gosta? Assim, eu acredito assim, que muito é lógico, né? Você vai ficar com a pessoa pela primeira vez e ela já te pede determinadas coisas, pode ser um pouco constrangedor, tocante, muito mais, né? por não haver uma intimidade capaz de sustentar prazer naquilo do que por um nojo ou por alguma repulsa. Mas eu digo assim, essa reação, às vezes, é isso que a gente precisa de reconstruir, sabe? Essa coisa de achar o estranho. Por exemplo, às vezes a pessoa tá com vontade, ela tem o desejo, mas ela se limita a algo básico para não ficar com uma imagem ruim com a pessoa que ela tá conhecendo. Poxa, mas assim, a gente precisa se permitir, ser natural e tratar com naturalidade esse tipo de abertura, porque é só assim que as pessoas vão se conhecer e ser capazes de proporcionar uma a outra prazer. Se você se trava, se prende e não se mostra como alguém sexual ou que se permite fazer determinadas coisas, você vai passar a fazer aquele sexo pouco agradável e que acaba de alguma maneira limitando relações e tal. Pode ser um ponto a mais para um crescimento da relação. Ô, Thalita, tô sabendo que você tem mais pergunta, menina, pra Bruna, é isso mesmo, produção? Significa que não quer responder, né? Mas depois eu vou voltar, viu, Thalita? Eu vou voltar, porque só eu que falei aqui. Não, depois que a gente voltar, que a gente terminar com a nossa entrevistada, eu posso responder sim, gente. Mas vamos lá, uma pergunta pra Bruna, né? Sexóloga que tá conversando com a gente por aí. Ô, Bruna, a gente falava sobre a falta de educação sexual também, né? Acho que uma opinião também aqui de quem participa hoje do Interessa. E em quase todos os programas que a gente aborda o assunto relacionado ao sexo, a falta da educação sexual contribui para que a gente tenha essa cultura de ter o sexo como um tabu muito forte e um tabu que parece que não tem data para acabar, né? Porque a gente fala sobre o assunto, mas cada vez mais surgem polêmicas em relação a diversas práticas sexuais. Na sua opinião, tendo uma educação sexual de qualidade, desde a base até sendo um assunto mais abordado frequentemente aí também de forma geral pelas pessoas sem a vergonha de falar sobre aquilo que elas praticam ou sobre aquilo que elas têm dúvidas, poderia ajudar para que a gente não ficasse tão impressionado quando vídeos como esse surgissem, por exemplo? Sim, perfeitamente. A gente precisa entender que
Seria muito legal se começasse uma cultura em que os pais, né, tivessem acesso a esse conhecimento e desde que, né, os filhos, conforme a idade, o nível, né, de capacidade de absorver determinados conteúdos, fossem educados em relação à questão das mudanças do seu corpo, né, tratar o corpo de uma forma leve. Sempre existe, né, esse conceito assim que, vou dar um exemplo, até mesmo, por exemplo, o toque em determinadas regiões, né, a criança num processo de desenvolvimento, né, ela vai ter curiosidade, vai tocar em determinadas regiões em que às vezes o pai já viu isso várias vezes, né, dá um tapinha na mão, já começa a entrar em uma relação meio de punitiva sobre essa experiência do corpo. É claro que a educação sexual ela vai ser muito desafiadora, né? Considerando que muitas das vezes as pessoas vão achar isso disruptivo. Eu tenho que falar sobre sexo com os meus filhos, isso vai incentivá-los a ter uma iniciação precoce? Não, ao contrário, né? Falar sobre sexualidade, entendendo essas questões do corpo, tratar o corpo de uma forma leve e respeitosa, vai fazer com que essa pessoa, inclusive, né, cresça com essa consciência, esse cuidado, esse respeito ao próprio corpo, respeito aos limites, entendendo, né, e sabendo comunicar questões de prazeres, necessidades, desejos, inclusive como um fator protetivo. A gente entende que nesse mundo de hoje, né, já há muito tempo, na verdade, existem pessoas que utilizam, né, formas que são erradas de abordar a sexualidade, vamos pensar pedofilia, né? Enfim, toda a educação sexual de uma forma bem estruturada, a família como uma base para passar essa informação é muito mais seguro do que, por exemplo, essa pessoa ficar a esmo, né? Passar por todos esses processos de transformação do corpo, entrar numa relação sem saber, sem autoconhecimento em relação ao corpo e principalmente com esses conceitos distorcidos, né? Muito presentes e inviabilizando às vezes experiências que são agradáveis, né? Inviabilizando viver, né, essa força que é a sexualidade, que é o amor, que é o desejo, por questões que não dizem nem respeito a ela, né? Então, assim, são cargas que poderiam ser evitadas e que vão dizer a pessoa, né, viver a sexualidade de uma forma livre e plena, inclusive conforme os preceitos da OMS, né? Estabelecendo esses direitos sexuais, que também entende que o prazer, o acesso e a vivência do prazer é um direito sexual que precisa de ser respeitado, né? Desde que a pessoa tenha esse conhecimento e aplicando isso à vida, isso com certeza vai gerar qualidade de vida e tranquilidade, né? Que eu acho que todo mundo merece isso. O sexo, ele é um fator que gera muita qualidade de vida. Então, se a gente está informado, a gente consegue viver isso com mais intensidade. Nossa senhora, hein? Que fechamento foi esse, Bruna? Muito obrigada. Inclusive, muito obrigada desde já pela sua participação aqui hoje no nosso programa Interessa. Pode ter certeza que ele ficou ainda mais interessante com você, dona Bruna. Obrigada, adorei o convite e conhecer vocês todos. Agora, eu me despeço de você porque eu vou anunciar para quem está acompanhando o programa de hoje o vencedor da nossa promoção. Quem ganhou o kit da Rádio Super, que tem um copo da rádio, necessaire, álcool gel, adesivo, lixocar e par de ingressos para o filme Caminhos da Memória, foi o Gisael Teixeira da Silva. Gisael, parabéns. Ele, inclusive, deu várias opiniões aqui, falou que os homens não aceitam falar do assunto sobre sentir prazer, né? Porque eles acreditam que isso vai afetar a questão da orientação sexual. Ele participava ativamente do nosso programa. Parabéns, Gisael, perdão. Você pode vir buscar aqui o seu prêmio na sede do jornal O Tempo, na próxima segunda-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 6 da tarde, tá bom? Avenida Babita Camargos, 1645, Cidade Industrial, Contagem. Considerações finais, meus amores, pra gente poder se despedir. Thalitinha, cadê tu? Thalita, quero ouvir a sua consideração final. Tô aqui. Pois é, gente, toda sexta-feira quando eu participo aqui do Interessa, eu falo sobre uma coisa que já virou um clichê.
mas que a gente possa conhecer o nosso corpo, que a gente faça aquilo que a gente tem vontade, sem pressão, sem tabu, sem medo, mas aquilo que nos traz prazer de alguma forma. E claro, com segurança sempre, né? Arrasou. É isso mesmo. Segurança em primeiro lugar. Rafa. Gente, é muito simples. O corpo é uma máquina de prazeres. A gente tem que aproveitar, assim, se respeitando os parceiros, né? A gente pode curtir tudo com segurança e com muito prazer. Muito que bem. Mariela, fechamento aí, ó, chave de ouro. Eu vou usar uma aspas do Wagner Santiago, que tá na matéria do Alex Bessas, aqui no impresso. Leiam, porque tá muito legal. A matéria ficou excelente. Sempre, o Alex Bessas arrasa. E o Wagner fala: nosso corpo é uma máquina incrível de infinitas possibilidades. A limitação do prazer e a regra do sexo padrão é extremamente nociva. E aí eu completo. Essa discussão que a gente teve aqui hoje, ela é necessária para que mais pessoas se permitam ter tipos de prazeres diferentes e se conheçam. Desde que seja consensual, gente, tudo vale. Uau! Nossa, mas assim, Juju, você quer dar pitaco aqui também, meu amor? Juju só fez assim, ó, pra quem tá nos assistindo, abanou a cabecinha falando que não. Deixa eu tirar esse trem, então. Gente, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos que assistiram, aos que ouviram, aos que opinaram. O Interessa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda. Sábado tem reprise às 14h e hoje a partir das 18h tem show de esportes da Super com Cruzeiro e Confiança. Aliás, Cruzeiro precisará estar confiante. Péssimo trocadilho. E uma cobertura super especial de toda a nossa equipe da Sempre Editora. Acompanha aqui pela rádio Super 91.7, pelas redes sociais e também pelo portal otempo.com.br. Até segunda. Segue a gente lá no Instagram, @programa Interessa. Até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Prazer.